Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Deshaun Watson, né? Porque a negociação dele finalmente saiu e foi uma surpresa para todo mundo, né? Esse é um vídeo não só para falar sobre a negociação, é a raiva de um torcedor do Atlanta Falcons, não por não ter conseguido a negociação. Tô feliz que a negociação não saiu, mas a questão é que eu tô com ódio do desrespeito que foi feito com o Matt Ryan, que é o maior atleta e o melhor jogador da história do Atlanta Falcons. Mas falando sobre a negociação primeiro, depois é a hora do meu rage, do meu ódio ao Atlanta Falcons e ao técnico, ao gerente geral e ao dono também, né? Mas a questão é, o Cleveland Browns, né, entrou numa situação meio complicada com o Mayfield, né, que foi o quarterback que eles selecionaram na primeira escolha geral, acho que de 2018, se não me falha a memória, acho que foi esse o ano da escolha do Baker Mayfield, e tinha ganhado o Heisman Trophy na temporada anterior, né, e assim, foi uma escolha até surpreendente, muita gente imaginava que seria o Sam Darnold, hoje foi uma escolha bem correta, o Baker Mayfield, convenhamos, né, quem viu o Sam Darnold, vê o Sam Darnold jogando não entende o que eu tô falando, mas a questão é, o Baker, ele foi um cara que foi suficiente para tirar o Cleveland dos holofotes ruins. Porque na NFL o ostracismo não é estar na última campanha, é estar ali no meio, entende? Você tá com 7-9, né? Com 7-10, esse é o ostracismo. Porque você não é bom o suficiente para receber atenção e não é ruim o suficiente para receber atenção. E o Cleveland Browns ele foi tirado daquele holofote ruim e chegou a se tornar um time contender em certos momentos, né? Fizeram ótimos drafts, né? E o Mayfield foi um quarterback muito mais capaz que o Johnny Manziel e entre outros vários. Se não me engano, o Tim Tebow também jogou lá no Cleveland Browns, né? Então, assim, ele foi um quarterback que conseguiu levar o Cleveland mais longe do que muita gente imaginava depois de tantos anos de campanhas terríveis. Mas ele não era um quarterback para levar o time ao título. Ele não é qualificado a esse ponto, né? Ele tem suas limitações, se lesiona muito. Isso é um grave problema. E o Mayfield já meio que acabou o clima, né? E assim, depois que o time ficou interessado em contratar o Deshaun Watson e tudo isso, né? Acabou que ele pediu a troca. E assim, o Deshaun Watson vai, ele pediu mais dinheiro, né, para assinar com a Atlanta. A Atlanta não estava disposto a pagar, mesmo até tendo espaço de teto livre nos próximos anos. E assim, ele vai receber 46 milhões de dólares de média nos próximos 5 anos, porque é um contrato de 230 milhões de dólares nos próximos 5 anos, né? Não tem como garantir se ele vai ficar esse tempo todo ou se ele vai continuar mais tempo, porque a gente está tratando de um jogador que na primeira oportunidade que teve para sair do Houston Texans ele pediu, né? Ele não queria continuar. É um cara que não se sentia confortável na situação, né? De conforto a gente sabe que é um problema pro Deshaun Watson. Mas a questão é, o Deshaun Watson, ele é um cara que vai pular do barco quando o negócio não estiver indo bem, né? E é assim, é a negociação que também mostra uma coisa, né? Negócios, resultados, sempre vão estar acima da moralidade no esporte, até mesmo em outros lugares, né? Infelizmente, esse é o lado ruim, né? E assim, eu não sou contra negócios, dinheiro, né? Ganhar dinheiro nesse tipo de coisa. Eu não acho, isso eu acho perfeitamente normal e até louvável, porque o lucro ajuda a construir coisas maiores, gerar mais empregos, né? Tem gente que acha, assim, que a pessoa que lucra é uma pessoa ruim. Essa pessoa não entende muito de como funciona as coisas. Mas a questão é, o Deshaun Watson é um cara acusado de abuso sexual por 22 mulheres diferentes. É por isso que ele não jogou na última temporada. E teve outras acusações meio complicadas. Disseram que até a CIA, o Pentágono entraram no negócio, que acusaram o cara de tráfico humano. E assim, o fato é que o que gera mais polêmica é que alguns falam que ele foi inocentado. Não é que ele foi inocentado. A justiça decidiu não julgar. E assim, o argumento de defesa do cara, convenhamos, era ficar em silêncio. Ninguém saiu em defesa do cara. Isso não é um negócio legal, né? E no final das contas, ele só ia ficar em silêncio, parece que não queria se defender. E depois canta ainda falando, não, olha, Deus estava do lado de quem queria justiça. Ah, palhaçada, uma vergonha isso, né? E assim, é muito vergonhoso o Atlanta Falcons ir atrás desse cara, né? Os outros times até dá pra entender porque estavam meio que sem quarterback, né? E quando, assim, tinha até um quarterback ok, como era o caso do Mayfield, ele não queria ficar, né? Isso aí até entendo, assim, querer uma troca pelo cara, mas Atlanta, sério, assim, sério mesmo, né? O cara que tá na franquia desde 2008, né? O cara que já ganhou MVP, já levou o Falcons ao Super Bowl, 2 finais de conferência, 6 pós-temporadas, né? Um time que antes dele já conseguiu exatamente esse número de pós-temporadas em todas as histórias. É assim, um cara que fez o time avançar quase 60 mil jardas pelo ar. Nenhum quarterback na NFL passou para tantas jardas neste período igual o Matt Ryan. Passou para 350 touchdowns nesse período, acho que até mais do que isso, né? É um dos quarterbacks mais prolíficos da NFL durante todo este período, né? Foi um quarterback de elite por alguns desses anos. Em 2012 entregou uma super temporada. Em 2016 foi o MVP com um rating impressionante, quebrando até o recorde de mais jardas por tentativa por passe, né? Então assim, o cara tava
realmente incrível naquele ano. Em 2018 fez uma temporada maravilhosa, foi uma das coisas mais lindas de se ver. Foi o Matt Ryan jogando esse ano, e mesmo nesses anos ruins, né, que foram os últimos 3, e olha que ele jogou maior que a maioria dos quarterbacks da liga, né, ele ainda entregou vitórias incríveis, performances maravilhosas, né, até mesmo em algumas derrotas. Uma delas foi contra os Cardinals, né, ainda quando o Kyler Murray não era tão badalado, né, que o Falcons chegou a estar perdendo por 24 pontos, ele empatou esse jogo basicamente, mas aí, assim, o Falcons só não levou o jogo para prorrogação porque o Matt Bryant errou o extra point e o Falcons perdeu por 1 ponto, mas é muito Falcons isso, né? E assim, o cara passou 30 de 36 nos passes, 354 jardas, 80% dos passes completos, mais de 140 de rate e ainda perdeu o jogo, né? E ele ainda era tratado como culpado pelas derrotas, porque a Atlanta, assim, não é surpresa que a fanbase, assim, não gosta do Matt Ryan, né? Eu já tô acostumado com isso, mas descobri que a diretoria trata o cara como descartável. Isso me deixou muito enojado, ao ponto de trocar por um cara tão controverso e polêmico como o Deshaun Watson. Não, eu tô cagando, você já trabalhou de boleiro lá, se o pessoal gostava dele antes, né? As pessoas mudam com o passar do tempo e parece que mudam para pior. E assim, cara, tudo isso aconteceu, esse negócio não vai ser apagado, isso nunca vai ser esquecido. E assim, os caras têm uma incompetência para confiar no projeto, eles tentam trazer esse efeito bomba. Porque é isso que o Fortenote tentou trazer. Já que ele tá com dificuldade de contratar os jogadores e convencer eles a ir para Atlanta, ele tentava dizer, nós temos um projeto, vamos trazer o Deshaun Watson, quarterback para os próximos anos, que é verdade, né? E assim, o Watson é diferente do Kaepernick, porque o Kaepernick é um quarterback que teve a polêmica, por mais que a causa dele fosse justa para algumas pessoas e tudo isso, né? Eu não vou tentar aí, eu sei que decide se a causa é justa ou não, né? Mas ele é um quarterback que era limitado, né? Ele tinha vários problemas. É um quarterback que você consegue substituir no draft ou na free agents, né? O Watson é um cara que tá lá na primeira prateleira. Gosto dele ou não, é um quarterback com muito talento. Mas a questão era, ou eles queriam convencer os caras do projeto e tinham que fazer esse efeito bomba. E a questão é, eles fizeram um desrespeito gigantesco com o maior jogador da história da franquia, que é o Matt Ryan, que assim, eles negociando na cara aberta, com o cara ainda sob contrato, tendo até aceitado uma reestruturação, e assim, eles fizeram de tudo, e nessa sexta, pra você ter ideia do profissionalismo do Matt Ryan, pra mostrar como essa franquia não merece o cara, né, que ele aceitou adiar, postergar o bônus de contrato que ia receber nessa sexta para terça-feira. Ele aceitou isso, né? Para não prejudicar o time nessa troca. Ele fez isso, cara. E o Falcons ainda não consegue a troca. É a coisa mais Atlanta Falcons possível. Não conseguir a troca depois de tudo isso, né? E fizeram de tudo, né? Levaram o cara até Atlanta, no estádio, centro de treinamento, fizeram toda uma celebração. Não, a gente vai trazer, a gente fez o PowerPoint, olha o projeto aqui. E no final ele trocou isso para um aumento salarial, entende? E você esperava o quê? O cara tem caráter para pensar assim no amor à franquia antes do que pensar no dinheiro? Sério, meu, você vendo tudo que tá acontecendo ao redor do cara, você acha que o cara o quê? O Tom Brady? O cara que sacrifica do próprio salário para ajudar a equipe? Ele não é esse cara. Ele não é esse cara que vai pensar de jeito passional, né? Entende? E assim, foi vexaminoso. Que o Saints, eu consigo entender, não tem quarterback hoje. É o Taysom Hill. Sério mesmo. Tem o James Winston e tudo isso, mas vai jogar o Taysom Hill. Eles vão usar quem? O Trevor Siemian? Não dá. Se o Carolina Panthers, o Sam Darnold, você acha mesmo que eles vão confiar no Sam Darnold? Eu consigo entender esses caras. Mas a Atlanta, eu disse, um dos melhores quarterbacks da liga em muito tempo. O cara vai encerrar com estatísticas superiores a gente como o Ben Roethlisberger, Dan Marino, também superior a gente como o Philip Rivers. Ele tem condições de terminar com mais jardas na história da NFL do que o Peyton Manning. É óbvio que eu não estou dizendo que ele é melhor que o Peyton Manning, mas isso mostra o tamanho do cara. O cara consegue ficar titular por tanto tempo, jogando em tanto alto nível, com tanta regularidade, né? E assim, um cara que, mais que isso, que você pode até falar, os números dele não foram bons ano passado, foram ok pra mim, porque assim, o contexto era assim, a linha ofensiva era terrível, uma das piores da NFL, se não a pior, o corpo de recebedores estava muito fraco, tinha poucos recebedores bons, tinha o Kyle Pitts, que é um bom talenho de calouro, né, tinha o Russell Gage, que agora foi pros Buccaneers, né, tinha o Cordell Patterson, mas era um running back, né, não tinha mais ninguém, o Calvin Ridley acabou saindo, né, porque teve questões mentais, né, e depois ainda agora tem esse negócio de ter apostado, tá banido, né, que é uma coisa meio estranha da NFL. Você pode abusar de 22 mulheres, você vai poder jogar normalmente. Talvez ser banido por 8 jogos. Agora, se você aposta $1.500 em um time, né, ainda nos Falcons, né, quem aposta dinheiro nos Falcons, né, e ser banido da temporada inteira. É uma falta de linearidade um pouco bizarra. Mas, continuando aqui. Atlanta, assim, o cara... Ele fez tudo isso por Atlanta, levou o time ao Super Bowl, só não ganhou por causa da incompetência da defesa do Kyle Shanahan, que não quis correr com a bola para consumir cronômetro. Um cara que
Ele não consegue pontuar em último quarto, jogo decisivo, parece nítido isso. E o Ryan ainda colocou o time na linha de 23, que era um field goal mole pro Matt Bryant, e o cara foi lá inventar as jogadas e acabou tirando o Falcons da linha de field goal. O Ryan fez tudo para ganhar aquele Super Bowl e a comissão técnica e competência da defesa jogaram fora. Ele ainda é culpado de tudo isso, que para muita gente, que é gente que não assistiu o jogo de verdade, né? E assim, cara, o cara faz tudo, é um exemplo de profissional, sempre chega pros treinos, né? O cara trata super bem os companheiros, nunca se envolve em polêmicas, né? Que assim, eu concordo que tem quarterbacks mais talentosos. O Rodgers é um quarterback melhor que o Matt Ryan, né? Mas o Rodgers causa um monte de problemas, não quero voltar, tudo isso, né? Eu, sinceramente, né? Eu não gostaria disso. Por mais talentoso que o Rodgers fosse, né? Ele faz tanta polêmica, tanto problema, né? Que não vale a pena, às vezes, em alguns momentos. Óbvio que o cara leva o Green Bay pros playoffs, mas olha o jogo contra os 49ers, a falta de vontade que ele jogou, a falta de raça. Que isso é uma coisa que o Ryan também tem muito legal, que é a resiliência. O cara que não desiste, que luta pela vitória, batalha pelos pontos. O cara jogou com a mão sangrando, jogou lesionado contra os Patriots o jogo todo, com o pé machucado, né? E faz de tudo. E jogou com o ombro machucado na final de conferência de 2012, o segundo tempo, né? Pra tentar levar os Falcons ao Super Bowl. O cara faz de tudo isso, né? O cara avançou 60 mil jardas pelo ar, mais de 1.200 jardas por terra, fez tudo isso pro Atlanta Falcons em todos esses anos. E ele é tratado como descartável. Ele não recebe o respeito que merece. Então, assim, eu fico muito decepcionado. Tudo pra, assim, se limpando limpando a incompetência deles no quarterback. Do cara que é o maior orgulho do Atlanta Falcons durante todo esse período, né? Nunca pediu uma troca. Nunca pediu, com todos os motivos para pedir, eu entenderia super bem. Eu não sei se vai pedir agora. Porque eu ainda sou capaz de acreditar que, mesmo com os merdas igual o Arthur Smith e o Terry Fontenot fizeram de tudo para tirar ele de lá, eu ainda sou capaz de acreditar que ele tem uma conduta tão profissional e tão boa, de tanto amor à franquia, que ele tanto dedicou, que ele ainda é capaz de jogar e ele não joga com o corpo mole. Ele nunca fez isso na vida. Então, assim, cara, eu ainda sou capaz de acreditar que ele vai continuar, mesmo com os caras com planos de tirar ele lá. Eu ainda sou capaz de acreditar nisso, mesmo que eu queira que ele vá para um lugar melhor, porque o Falcons não merece ele. Eu fico assim, eu ainda sou capaz de acreditar disso acontecer. Mas assim, é muito triste. Eu fico muito triste porque eu nunca senti tão triste torcendo pros Falcons. Nem o 4-12, né? Nem o 7-9, nem aquelas campanhas ruins me fizeram sentir tão triste quanto hoje. Não porque a negociação naufragou, eu fiquei feliz por isso, mas por todo o desrespeito que foi feito, o cara que me fez ser fã desse time, o cara que me fez gostar de futebol americano. O cara, assim, que é um dos maiores heróis no esporte. E assim, esse é o respeito que ele recebe por tudo que o cara fez, por colocar o Falcons de novo como protagonista. Se o motivo dos Falcons ter sido temidos por algum tempo na NFL, era o ataque que ele liderava, sempre colocando o Falcons entre os 10 melhores ataques, né? E no final das contas, essa é a recompensa que o cara recebe depois de tantos anos de esforço e dedicação. Eu fico muito revoltado e assim, é muito triste isso. Eu não sei o que esperar do futuro dos Falcons, sinceramente. Eu tô muito triste, essa é a verdade. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.